Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de Adão e Eva, mas claro, do ponto de vista cabalístico, e com isso a gente vai aprender algo sobre o medo no ser humano. Eu sou Yair Alon e esse é o Zor Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Kitissá, hoje focando nos parágrafos 104 e 105 do Zor, nono ano de leitura. Bom, o Zohar vai explicar para nós aqui uma situação sobre o Jardim do Éden. Vamos tentar ir passo a passo, porque a questão do Zohar aqui é bastante profunda. Então, vamos entender o que acontece. Antes de Adão pecar, ele fazia parte do sistema que a Kabbalah chama Árvore da Vida, né? E, segundo o Zohar, ele podia alcançar a iluminação mais elevada que existia, que é representada pelo fato de ele estar vivendo com Deus, e é a Sfirá de Chokhmah, né? Então, é a Sfirá quase que mais alta da Árvore da Vida. Por que quase que mais alta? Existe ainda uma Sfirá que é a Keter, tá? Ele não chegava em Keter, segundo o Zohar, ele chegava nessa Sfirá de Chokhmah. Então, imagina assim, um mundo de perfeita harmonia, né? Adão e Eva estão aí nesse jardim do Éden, ligados à árvore da vida, como eu falei, e numa ligação direta com Deus. Estar ligado a Chokhmah é isso, tá? É ter essa conexão. Lembra que Chokhmah é sabedoria. Nesse sentido, sabedoria divina. Então, quer dizer que eles entendiam perfeitamente a mente de Deus, eles sabiam o que Deus sabia, o que Deus sabia, né? Eles conheciam o mundo como Deus conhece. Basicamente isso. A mente divina e a mente deles era basicamente a mesma. Não exatamente a mesma, porque, como eu falei, ainda tem Keter, tá? Mas era assim, eles eram um nível abaixo de Deus, tá? É nesse sentido. E aí, nesse estado que eles viviam, diz o Zohar, eles não tinham, por exemplo, nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de angústia, né? Eles viviam em total confiança, em total segurança, né? Eles eram seres totalmente seguros, essa é a palavra. No entanto, como a gente sabe pela história de Gênesis, a história dá uma guinada quando aparece a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Essa árvore, sem entrar em muitos detalhes, ela vai representar o desejo humano, né? Esses humanos agora vão ter um desejo, e o potencial para fazer escolhas que podem ser boas ou más, por causa das suas consequências, né? Cada vez que eu estou escolhendo, eu estou definindo, digamos, um futuro que pode dar coisas boas ou coisas más. Então, aparece essa árvore na história, Deus fala para Adão não comer dela, mas Adão pode escolher. Então, ele deseja comer desse fruto proibido, e isso simboliza para Kabbalah a curiosidade humana natural, né? De quando, olha, eu não posso fazer algo. Por quê? Por que que eu não posso ir lá? E a própria tentação de conhecimento que o ser humano tem, né? Quando eu não tenho acesso a algo, quando eu não consigo chegar em algo, eu quero saber como é aquele algo, né? Bom, a metáfora que aparece ali na história do Gênesis é que sempre que eu conheço algo, né, tem várias metáforas, mas a metáfora principal é sempre que eu conheço algo, vem também uma experiência de sofrimento junto. Não tem como eu ganhar conhecimento, ganhar inteligência, pelo menos essa inteligência mundana, e não ter algum tipo de sofrimento junto, algum tipo de dor, e se você quiser pensar assim, algum tipo de mal. E essa é a diferença entre a sabedoria divina que Adão e Eva tinham, a Chokhmah, e essa nova sabedoria que eles estão adquirindo. Por isso que a árvore chama conhecimento do bem e do mal. Deu para entender? Então, nesta nova realidade que eles estão se conectando eu vou ganhar conhecimento do mundo, mas esse conhecimento me traz esse sofrimento, esse mal. Então, após esse desejo de se conectar agora com essa nova árvore, eu já não estou igualmente conectado com a árvore da vida. Percebe? Eu me conecto ou com um ou com outro. Como eu falei, até então Adão e Eva estavam conectados com a árvore da vida, estavam conectados com um tipo de sabedoria que chama Chokhmah, e não tem medo, não tem preocupação. Mas no momento que eles se conectam com o conhecimento do bem e do mal, eles se separam da árvore da vida. Tudo bem? Então, eles aprendem o que é o mal, aprendem o que é o bom, estão num novo sistema. E aí, o Zohar diz o seguinte: aqueles que agora estão nesse sistema e têm alguma conexão com o mal, ainda que potencialmente, né, ainda que possam só se conectar com o mal, agora já não podem mais habitar na árvore da vida.
Qual que é uma prova para isso? O Zohar traz um salmo, que é o Salmo 5:5. Eu já vou direto para a tradução. Diz o seguinte, o rei Davi, né, que é escritor dos Salmos, fala de Deus. Você é um Deus que não tem prazer na maldade, nenhum mal habita em ti. Então, esse salmo mostra como alguém que se conectou com o mal, como eu disse, ainda que potencialmente, né? Ainda que eu não tenha feito mal, só de contemplar a possibilidade de mal, eu já não consigo conectar igualmente com Deus. Então, como eu falei, quando Adão e Eva conectaram com a árvore do conhecimento do bem e do mal, já não estão conectados com a árvore da vida. Percebe? O poder de escolher leva à separação da árvore da vida, o que representa a perda da ligação direta com o divino. Tá. E essa desconexão, agora ela vai ser mostrada, então, nos termos daquilo que eu falei do medo. Se antes Adão e Eva eram mostrados como seres que andavam ali pelo jardim, tranquilos, seguros, sem medo, né? Desnudos, inclusive, quando você agora come da árvore do conhecimento, vai para Gênesis 3:10, o que que aparece? Adão expressa um medo ao ouvir a voz de Deus, que é uma coisa muito louca, porque até então ele tinha ouvido a voz de Deus e não tinha acontecido nada. Quando você vai ler Gênesis 3:10, aparece algo do seguinte sentido. Adão fala, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Percebe que, cabalisticamente, você perguntaria assim, de onde que apareceu esse medo? Né? Por que que Adão teve medo de ouvir a voz de Deus? Antes ele falava com Deus, ele via Deus, estava com a presença de Deus, entendia o cérebro de Deus e nada disso aconteceu. Agora, só de ouvir a voz de Deus, ele sentiu esse medo. E aí veja que ele fala, e eu tive medo porque eu estava nu e senti necessidade de me esconder. Percebe como criou essa desconexão? Então, a sua nova consciência, né, a consciência de que agora ele age, de que ele pode escolher, de que ele tem vulnerabilidade, leva a esse sentimento de vergonha e de medo, substituindo a confiança e segurança que ele tinha antes. Em termos cabalísticos, eu não quero ser muito técnico, o Zohar vai explicar que enquanto antes ele estava conectado com Chokhmah e tinha um entendimento que é Binah, agora essa voz que ele ouve é de Seir Anpin, e ele tem medo já de ouvir essa voz de Seir Anpin. Perceba como ele caiu de nível, né? Está bem mais abaixo da árvore. Na verdade, ele está em Malhut, porque ele já tem o medo de ser Irampim. Bom, e além da metáfora toda que eu falei, é complexa no Zohar, espero que já tenha só aí ajudado para elucidar algumas coisas, eu queria tentar trazer um pouco para o aspecto prático, né? O que que isso pode simbolizar. Então, só antes disso, né? Veja que aqui a gente está aprendendo um pouco sobre a importância da curiosidade humana, o que que significa a gente conhecer, como conhecer traz um pouco da questão do sofrimento, do mal, como isso nos distancia do divino, como nós temos que reverter isso, conhecer tem que ser usado para conhecer o divino, enfim. Mas eu queria focar principalmente na questão do medo, que é a lição do Zohar. O medo, pessoal, na Kabbalah, ele pode ser uma resposta natural a desafios da nossa vida, tá? E aí, quando isso acontece, como eu falei, é natural. É para isso que o medo serve. O medo ele serve para nos pôr barreiras e para a gente, por exemplo, preservar a nossa vida. O medo que algumas pessoas têm, e todo mundo tem um medo natural, de altura, né? Um medo de perder a vida, isso é para preservar a nossa vida. Agora, num sentido espiritual, nós temos medo de transgressões percebidas. Quando nós temos algum medo, vai dizer a Kabbalah, é porque nós percebemos que nós fizemos alguma coisa errada. E nós percebemos que a gente violou, digamos, o sistema de alguma maneira. Percebe? A gente percebe que a gente quebrou a lei e que a gente criou uma desconexão. Então, o medo nesse sentido espiritual, ele está nos mostrando que nós temos algo para reparar, como Adão. Quando Adão percebeu que ele estava com medo de ouvir a voz divina, ele devia ter parado e falado assim: nossa, mas por que que eu estou com esse medo se eu nunca tive? Eu sempre vivi em conexão com Deus, muito mais do que com a voz de Deus, e nunca tive esse medo. Algo aconteceu, eu fiz uma transgressão. Então a Kabbalah vai dizer que cada vez que a gente sente um medo, quer dizer que nós estamos diante de um ponto de virada espiritual na nossa vida. A gente tem que tentar enfrentar os nossos medos procurando o que que a gente fez para estar sentindo aquele medo. Espero que eu esteja sendo claro. Quando a gente está sentindo um medo, vai dizer a Kabbalah, quer dizer que a minha alma está dizendo que eu violei alguma coisa. Então eu tenho que buscar um processo de reparação, que a Kabbalah chama de tikkun, ou de techuvá,
que alguns traduzem aí como arrependimento, de volta, de retorno, de perdão, se for o caso, porque com isso eu realmente consigo seguir em frente. Eu consigo eliminar aquele medo, restaurar aquela transgressão que eu cometi e voltar a me conectar com o divino. Então, até em termos do que eu estava falando da árvore da vida, quando eu tenho algum tipo de conhecimento, a Kabbalah diz que isso de algum modo me afasta do divino. Mas então eu não tenho que dar isso como um status aceito. Ah, eu conheci, portanto eu me afastei do divino. Eu preciso reverter esse quadro. A ideia da Kabbalah é: eu quero conhecer o mundo e me aproximar do divino. Ou seja, quando eu conhecer o mundo, eu vou sentir medos. É natural. Conhecer me traz medo, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu vou analisar esses medos, vou analisar esses distanciamentos e trabalhar ativamente para revertê-los. E aí eu consigo ter, digamos assim, o melhor dos dois mundos. Sabe um pouco daquele ditado, eu quero comer e ficar com o bolo inteiro? É exatamente isso. Eu quero conhecer, mas eu não quero experimentar a sensação de mal. Eu não quero experimentar a sensação de pecado, de transgressão. Para isso, eu preciso analisar o medo. Aí, como eu falei, eu faço uma reversão, faço a superação do medo, faço um retorno, faço uma techuvá e consigo viver no estado paradisíaco do Jardim do Éden. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.